Olá, bem-vindos ao Neociências, um programa do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Meu nome é Maurício Salles, eu sou voluntário, pesquisador e professor do IIPC. Estou aqui hoje representando o IIPC com a professora Cristina Hayden. Olá, Cristina. Olá, Maurício, um prazer estar com você aqui nesse programa. Meu nome é Cristina Hayden, eu também sou professora, pesquisadora e voluntária do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então, pessoal, gostaria de convidar, então, nossos queridos convidados aí, o João e a Débora, por favor, voluntários da Consecutivos. Olá, boa noite. Eu sou Débora Klippel. Eu sou atualmente voluntario, na Consecutivos. Eu sou já docente desde 2014, voluntária aí de outras instituições há um pouco mais de tempo. Mas atualmente eu estou aqui estudando mais essa condição, das vidas passadas, das múltiplas existências que a gente tem. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Luiz, também sou voluntário, professor e pesquisador da Consecutivos. É um prazer estar aqui no programa do IPC, a IC mãe de todas, também sou voluntário do IPC, falando sobre o processo de serenidade existencial. Bem-vindos aí ao programa. Então, vou iniciar aqui fazendo uma pergunta aí para vocês. Gostaria que vocês, por favor, falassem como vocês conheceram a Conscienciologia e qual a atuação de vocês, o interesse de vocês na Consecutivos, nessa instituição que estuda vidas anteriores aí. Bem, para mim, eu conheci a Conscienciologia, em 2012. Em 2013, eu já comecei, então, o processo de voluntariado. E para mim, foi assim, eu sempre busquei alguma coisa além, dessa condição mais intrafisicalizada, ou seja, alguma coisa mais na linha da espiritualidade, e aquela velha história de ser um pouco buscador borboleta, tá sempre buscando algo que possa significar algo que explique um pouco mais, as nossas experiências e as nossas vivências. E dentro disso existe o processo evolutivo. A gente sabe que a gente não está aqui dentro da conscienciologia e até em outras linhas de espiritualidade, a gente sabe que a gente não está aqui por acaso e nem a passeio, a gente está aqui para evoluir. E dentro desse processo evolutivo, a gente tem a autopesquisa. E uma das ferramentas de autopesquisa é o estudo de vidas passadas. Foi o que mais me motivou, foi uma forma de eu conseguir me enxergar melhor através dessas técnicas que a Consecutivos apresenta, e onde eu pude me estudar por outros prismas, e isso me ajudou bastante num processo de reciclagem, num processo de ressignificação de muitos trafores, de muitos trafares, e a assunção dessas habilidades, vamos chamar assim, habilidades, forças, traços não tão positivos, e eu acho que ela funciona bastante como essas ferramentas de autopesquisa e de autoidentificação. Então, por isso que eu acabei entrando, me engajando mais nessa linha específica dentro da ciência conscienciologia. Bem, eu comecei a voluntariar em 1988, entrei pelo IPC, e a Consecutivos, ela me chamou a atenção por uma questão de curiosidade, principalmente em dois pontos. Primeiro, a curiosidade do presente. Então, o presente, o hoje, ele é resultante de um passado, de uma história. É isso que a gente está buscando lá na Consecutivos, abrir essa história, as vidas passadas. Então, com essa curiosidade, quem eu sou, por que eu nasci nessa família, por que eu tenho determinada mãe, determinado pai, determinados irmãos, por que esse meu jeitão, por que esse temperamento, por que algumas facilidades, por que algumas dificuldades, e a gente vai ter que buscar no passado. Hoje, no presente, a gente tem só a genética e o meio ambiente para nos influenciar, o que é muito pouco. Então, você vai ter que buscar a sua identidade, o seu temperamento, o seu jeitão de funcionar, estudando o passado. Outra questão, Cristina, é que a gente estudando a serialidade existencial, a gente começar assim, vamos dizer assim, pensar um pouco como evoluciólogo.
aquele orientador evolutivo. O que é aquele orientador evolutivo que me vê e me coloca numa linha de tempo? Como é que ele pensa? Quais são as minhas necessidades? Quais são os gatilhos para que eu evolua mais rápido? Para que eu tenha melhor ganhos na minha autopesquisa? Que eu salde a minha conta corrente holocármica? Que eu tenha um melhor desempenho evolutivo? Então, quando a gente começa a mapear o processo da série X, a gente começa a entender a interferência dessas consciências que entendem de evolução no nosso caso. E a gente começa a tatear o processo da evoluciologia aplicada. Aproveitando então, João, Débora, já que o João falou de evoluciólogo, né? Tem o pessoal que está nos conhecendo, né? Orientador evolutivo. Então, o que é seriexologia? Então, esse estudo nessa área, seriexologia, o que é esse orientador evolutivo? O que vocês estudam na Consecutivos? Bem, a seriexologia ela vai estudar as múltiplas vidas, ou seja, desde a nossa origem, né, até todas as vidas que a gente viveu intrafisicamente, mas também aquelas que a gente viveu entre uma vida e outra, ou seja, na dimensão mais sutil, na extrafisicalidade, o que a gente chama de intermissão. O somatório disso, né, seria, então, a série X que vai além. Ou seja, é o passado, o presente e o futuro. O que a gente... E aí você tange, né, essa condição da evoluciologia. Porque estudando o passado é para a gente conseguir propulsionar a nossa evolução, ou seja, o nosso futuro, a nossa diretriz, a nossa bússola consciencial. E a evoluciologia é exatamente isso. Quanto mais a gente tem lucidez dos nossos atos, da nossa história integral, que a gente chama aqui de holobiografia, a gente pode evoluir mais rápido, acelerar esse processo evolutivo, que é uma das nossos objetivos. Se a gente está aqui nessa dimensão evoluindo, que tal se a gente conseguir acelerar um pouquinho esse passo, né? Existe alguma possibilidade da gente acelerar? Não sei se o João quer complementar aí alguma coisa, João. Eu vou falar sobre a outra pergunta do Maurício, que é o evoluciólogo, né? Então, o evoluciólogo é uma consciência extrafísica, né? Que ele é perito em evolução, ele é um técnico em evolução, e também ele é um técnico em multidões, no coletivo, no grupo karma. Então, ele pensa de uma forma policonsciencial e faz com que as pessoas sejam encaminhadas, estejam juntas, tenham parâmetros para que essa evolução ocorra de uma melhor maneira. Eu vou citar aqui um livro que é muito interessante, é o Cristo Espera por Ti, certo? Então, começa o livro, uma consciência que foi várias vezes vinda num corpo feminino, ela está dessomada lá no curso intermissivo como espírito, e o evoluciólogo propõe para ela vir na próxima vida num corpo de homem. E ela grita, eu num corpo de homem, não. E depois começa o livro. Só que tem uma inteligência evolutiva, Maurício. Essa pessoa vir na próxima vida num corpo de homem, que você começa a mapear como é que esses evoluciólogos funcionam. Daí que vem a pergunta, né? Por que eu vim num corpo de homem? Por que eu estou nessa família? Por que eu sou mãe desses filhos? Por que eu sou pai desses filhos? Nada é por acaso. Tudo é de caso pensado. Caso pensado por quem? Por esses evoluciólogos. Então, um desafio da Consecutivos é, estudando a evoluciologia, a gente vai estudar como eles interferem positivamente na nossa caminhada. Interessante. Só para o pessoal entender, João e Débora, série X é o quê? É a vida humana? E o que é essa dessoma que o João falou? Série X é o conjunto de vidas em séries, né? É a junção de palavras, é um neologismo que a gente costuma dizer. Então, são as vidas em séries. E a dessoma é a morte desse corpo intrafísico, tá? Ou seja, quando a gente morre, a gente fala que a gente dessomou, por quê? Porque a gente descartou o corpo físico, que se chama soma, porque em latim, soma é corpo. Então, dessoma é essa junção, né, das palavras.
Assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, Maurício, vai pontuando que a gente vai esclarecendo realmente os neologismos. Às vezes a gente vai tentar evitar um pouco eles, mas, enfim, qualquer coisa, às vezes a gente pode precisar usar, mas a gente vai esclarecendo. Não, apareceu, a gente explica, né? Não tem problema. Isso mesmo. Então, muitas pessoas que estão assistindo, com certeza, têm muita curiosidade a respeito da vida anterior, né? É aquela, chama muito a atenção. Então, qual seria realmente o benefício de se conhecer uma vida anterior? Ela tem alguma influência na vida atual? O que vocês me dizem? Certo. O benefício é assim, Cristina. Caso você descubra a sua última vida, a primeira coisa que você vai fazer é um balanço da sua vida. Se esse balanço deu mais positivo, deu mais negativo, os seus acertos, os seus erros, as suas pendências, as suas omissões, o seu processo superavitário, certo? Então, a sequência onde a gente tem que dar continuidade a essas tarefas interassistenciais. Então, se eu tenho, vamos dizer assim, um pezinho na religião, se eu tenho um pé na ciência, ou se eu tenho um pé no parapsiquismo, provavelmente a minha linha serexológica, a minha linha de encaminhamento vai continuar nesses holopensenes. Depois, você consegue fazer um cotejo, principalmente dos seus traços. Alguns traços, eles são extremamente positivos, e nós chamamos de trafores. Aqueles traços que fazem com que a consciência cresça, com que a consciência assuma a liderança. Então, a gente pode verificar quais são os traços positivos que nós tivemos nessa última vida. E também podemos fazer um cotejo dos traços que eles são fardos. São fardos porque leva ao neologismo de você estar correndo, caminhando com fardo. Imagina você com fardo de 50 quilos nas costas. Você rende menos. Então, você vê os seus trafares. Então, a consciência ela era egoísta, ela era pusilânime, ela era desonesta. Daí você tem um plot da sua última vida. E com isso, tecnicamente, onde você colocou todas essas variáveis, você começa, a partir de hoje, a partir da descoberta, da rememoração dessa última existência, você fazer reciclagens conscienciais, ou seja, mudanças programadas em cima de um cabedal de informação através das suas retrocognições, do que você descobriu acerca de si mesmo através das retrocognições. Interessante. Então, não é só para sair fuçando o passado, né? Então, tem uma ligação com hoje, né? Estudar o passado não é só estudar o passado, é para se entender hoje. É isso que vocês fazem? Sim, uma das técnicas que a gente traz e, assim, é fundamental que toda pesquisa seriexológica, ou seja, toda pesquisa de vidas passadas, ela começa com uma análise de quem somos nós hoje, nessa vida atual. Então, existe todo um levantamento de dados que passa por nossos hobbies, quais foram as escolhas que a gente fez, então qual é a nossa profissão, a cidade que a gente mora, as línguas que a gente fala. Tudo isso são dados, evidências que apontam as nossas preferências ou, às vezes, os nossos rechaços, né? Que também são ótimos indicativos e que vão ilustrando, ou seja, vão servindo de mini peças aí desse mosaico inteiro que seria a construção, a autolocalização aí num passado. E não necessariamente, até complementando aí a pergunta anterior, a gente vai achar uma personalidade. Mas a gente achando um grupo ou um período histórico, aquilo já vai dizer muito da gente. Então, como o João trouxe, né, a condição da religião, ou da educação, ou da saúde, da assistencialidade, são bolsões que a gente pode ajudar a gente a identificar traços e até ajudar a gente a identificar caminhos, né, que a gente poderia seguir, que são linhas de abertura dentro do nosso processo evolutivo. Interessante. Pessoal, vamos perguntando ainda, não, professora Cristina? Nas redes sociais, tirem suas dúvidas, ainda mais esse assunto que é instigante, né? Mas até para quem está nos conhecendo compreender, como é que ocorrem esses ciclos de nascimento e de morte de uma pessoa? Isso tem alguma função? Como é que é isso?
Bom, Maurício, isso tem uma função, sim. A função é evoluir, né? Então, assim, os ciclos de nascimento e morte têm algumas regras, tá? Que a gente chama de ciclo grupocármico, né? Então, por exemplo, existe, por exemplo, o exemplo da complementariedade. O que é complementariedade? A pessoa nasce nessa vida com um projeto de vida, com um tempo de vida de durar 8 décadas. E daí, devido às suas posturas, onde a pessoa se mete, o que acontece, ele abrevia esse tempo. Ele morre, passa pela morte biológica com 40 anos. Ou seja, faltou mais 40 para ele viver. Geralmente acontece um ciclo de morte e depois de vida muito rápido, apenas para ele complementar o saldo que ele ficou devendo. Isso é muito estudado até na ciência convencional, que essas pessoas, às vezes, elas se lembram, olha, eu morava ali no bairro vizinho, na aldeia vizinha, eu fui morto com um tiro no peito, às vezes a pessoa até traz uma marca no corpo físico da última dessoma, pelo processo traumático, e um outro critério é o critério de afinidade, o processo do grupocarmalidade. O que a gente vê? A gente vê muitas pessoas sendo antepassado de si mesmo. Ou seja, eu posso ser trisavô de mim mesmo. Ou seja, eu estou nascendo sempre na mesma família. São as dessomas e ressomas consanguíneas. O que quer dizer isso? Que, de uma certa forma, pessoal, eu estou meio que aprisionado a um grupo de consciências. A minha raia de atuação, ela é muito pequena. Eu venho sempre nascendo dentro da mesma família. Ou seja, o meu nível de interprisão com eles é muito grande. Senão eu já me comportaria mais como uma consciência, vamos dizer assim, nômade. Hoje eu venho numa família, amanhã eu vou em outra, e outra, com mais liberdade. Mas também a gente vê com as nossas pesquisas que existe muito processo de ciclo de nascimento e morte dentro da própria família. É interessante, João, você falou disso, dessa pesquisa, mas tem o pesquisador famoso, né, o Ian Stevenson, né, e aqueles 20 casos que sugerem reencarnação, mas é um pesquisador pesquisando os outros, né? E lá na Índia, aqueles casos, principalmente, não é o que vocês fazem no Consecutivos, né? Não é vocês pesquisando os outros, é vocês pesquisando vocês, não é isso? Essa é a máxima da própria ciência conscienciologia como um todo, né? Esse é o grande diferencial e que, de fato, foi o que me atraiu para o estudo mais aprofundado dentro da conscienciologia. Ou seja, a gente sendo o pesquisador e o objeto de pesquisa. E dentro do estudo especificamente de vidas passadas, isso ainda potencializa ainda mais. Porque quem conhece melhor nós mesmos do que a gente próprio, né? A gente é o maior conhecedor da nossa própria consciencialidade. Então, nós somos os melhores pesquisadores de nós mesmos. A gente pode dizer aquelas coisas que a gente não conta nem no espelho, nem em voz alta, mas a gente sabe o que a gente pensa. E isso é um indicativo, né? É um resquício de vidas passadas. É disso que a gente está falando aqui. E assim, falando em autopesquisa, né, qual seria o primeiro passo para você começar esse processo de estudo de uma vida anterior? Certo. Então, o primeiro passo, Cristina, é fazer um levantamento da sua vida atual, certo? Só com um olhar serexológico. Então, você vai ver em qual campus, nós chamamos isso de holopensenes, que você está inserida. Por exemplo, nessa live aqui que nós estamos dando, nós 4 estamos inseridos no holopensene de docência, de professorado. Se esse holopensene ele ocorre em outras áreas de atuação, então nós somos professores dentro da nossa instituição conscienciocêntrica, nós somos professores na sociedade intrafísica, nós damos muitas aulas em outros lugares, provavelmente, Cristina, o processo da docência, ela faz uma linha no tempo para trás. Então, assim, isso já dá uma certa localização. Quem é que estudava há 7 séculos atrás?
geralmente se estudava apenas dentro de ambientes de religião. Às vezes, até os monarcas, os reis, eles não tinham tanta educação e erudição, mas o processo da religião é que dava todo o cabedal de conhecimento, de polimatia, de idioma, de erudição. Então, juntando essas pontas, a gente começa a vislumbrar como eu seria no passado. Agora, a nossa consciência ela tem vários lados, chamamos de consciência poliédrica. Então, nós não habitamos só um holopensene, só um bolsão, né? Então, nós temos que descobrir que mais. Então, às vezes, a pessoa é da docência e também é da religião. São dois holopensenes, e daí a gente vai misturar isso e verificar onde é que existiu pessoas, locais, ideias que tinham essa ideia. Além disso, a pessoa, por exemplo, aqui, ela é da área da saúde. Então, se isso é muito forte em você, você vai começar a procurar o que nós chamamos de personalidade-chave, que é assim, ó, o primeiro passo de você tatear uma personalidade, onde provavelmente tem esses três holopensenes: a educação, a religião e a saúde. Daqui a pouco nós achamos um monge, médico e professor, uma freira, pré-enfermeira e que fazia educação ou catequese. E daí a gente começa a nossa pesquisa selexológica e a gente começa a ver a gente se movimentando no tempo. Desde aquele holopensene, dessa personalidade-chave que eu achei, o que eu melhorei, por onde eu passei, se eu deixei alguma conta em aberta, se eu pisei na bola, quais são meus acertos. Então, por isso que a pesquisa cotidiana de hoje, ela é o start para a pesquisa no passado. Excelente, muito bom mesmo. Só antes das perguntas, Cristina, só para entender um pouco mais, por exemplo, vamos supor que tem características gerais. Como é que vocês começam a localizar no tempo, já que são várias vidas, né? Então, centenas de vidas. É uma pesquisa ampla no início ou vocês têm alguma técnica que já direciona para uma época específica e dali começa a pesquisar? Olha, é muito boa essa pergunta, porque normalmente quando a gente começa a fazer esse levantamento aí de dados que o João explicou, ela vai te localizando numa linha do tempo mesmo. A gente vai vendo o que a gente chama de especialidade holobiográfica, ou seja, a especialidade que aquela consciência traz ao longo das múltiplas vidas. E aí, quando a gente bota, né, a gente até sugere a leitura, às vezes, de mais um livro de história geral, alguma coisa que passe uma visão mais panorâmica da história da humanidade, que normalmente a gente consegue se localizar. Eu não estou chamando de personalidade, nem de retrocognição aqui não, tá, pessoal? É apenas uma localização de grupos por afinidade. E a gente vai vendo essa autolocalização ao longo do tempo. Muitas vezes a gente sabe, é muito comum, eu gosto muito do Egito, mas, por exemplo, pegando essa civilização, né, a gente sabe que existem vários tipos e perfis de personalidades dentro daquele grupo. Então, além de você ter uma localização geográfica, uma geolocalização, você também tem uma especialidade. Às vezes pode ser lá o parapsiquismo. Então, o parapsiquismo como especialidade. Estou lá no Egito, o que teve de parapsiquismo na Grécia? Não, Grécia não me chama muito a atenção. O que teve de parapsiquismo dentro da própria religião? Quais foram dentro da Cabala, do processo judaico? Quais foram as linhas que trouxeram isso? E aquilo às vezes vai repercutindo e a gente vai poder começar a desenhar essa linha. E isso serve, gente, porque a gente está falando aqui de autopesquisa, certo? Então, o pesquisador, ele tem que poder lançar hipóteses de pesquisa e não fechar ou querer uma chancela, um carimbo de verificação logo de cara. Então, eu costumo dizer que o pesquisador de vidas passadas, ele precisa desenvolver o traço da paciência. Então, você vai levantar hipóteses, você vai criar, eventualmente, até uma possibilidade de linha holobiográfica, e daqui a pouco vai vir mais uma informação, você vai riscar aquela, você vai adicionar outra, você vai burilando essa autopesquisa para aquilo ficar mais
fidedigno e bater melhor com a sua intraconsciencialidade de agora, que também é um processo de autoconhecimento. A gente acha que se conhece e cada vez a gente vê que tem mais uma camada, mais uma camada. Estudo de vidas passadas é assim também. Muito bom. Gostaria, então, agora de chamar a professora Enilda. Enilda, por favor, tem alguma pergunta? Temos sim, professora. Temos sim, professora Cristina. Chegou aqui 5 perguntas. Primeira do Lucas de Souza, ele pergunta: temos a capacidade pela intuição de saber o que fomos em vidas passadas? E o que podemos tirar para o nosso melhoramento nesta vida? Esse é o Lucas de Souza. Certo. Então, assim, ó, Lucas, pela intuição, é óbvio que a intuição, na verdade, ela é uma parapercepção. Primeiro, vamos colocar isso de uma forma categórica, né? Então, a intuição, você está mexendo com o seu parapsiquismo. Então, uma intuição do que você foi no passado é o início do princípio, do começo de uma pesquisa serexológica. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer algo extremamente técnico. E não adianta, Lucas, a gente tem que começar a estudar esta vida. Então, eu estava escutando a resposta da professora Débora, e tem outras coisas para a gente acrescentar que são tão interessantes do nosso cotidiano. Por exemplo, o que vem para minha mão, que eu não peço, aquilo ali sempre chega na minha mão. Então, a gente vê alguns exemplos, vou citar uma história, assim, uma pessoa nasceu no interior, numa família que não prestigia processo de educação, todo mundo semi-alfabetizado, mas daí a pessoa notou que ela nasceu lá no interior, na rua de chão batido, mas na frente da casa tinha uma escola. Daí ela não tinha dinheiro para estudar, ela pediu uma bolsa, ela conseguiu essa bolsa. E daí ela foi. E daqui a pouco, ela, pela primeira vez na família, ela completou o 2º grau. Daí ela conseguiu fazer uma faculdade, que foi um recorde dentro da família. Pai, avô, nunca tiveram isso, nem mais os seus 5, 6, 7 irmãos. Daqui a pouco ela está no mestrado, daqui a pouco ela está no doutorado. Sabe o que a gente diz para essa pessoa? Você tem tapete vermelho estendido no Holopensene da educação. Você deve ter passado nesse Holopensene da educação e ter feito muita assistência, porque isso a vida te deu, veio para a sua mão de graça. Então a gente tem que prestar atenção nessas singularidades. Uma outra singularidade, vou mexer um pouco com a Enilda, né? Ela trabalha com crianças cardiopatas. Gente, isso é dessa vida. É uma singularidade consciencial dela, pessoal. Tem uma linha do tempo nisso aí. Ela tem que descobrir. Mas imagina, pessoal, de milhares de pessoas que eu conheço, ela é a única pessoa que eu registro que trabalha com público super específico. Por que super específico? Sabe por quê? Por afinidade, pessoal. Afinidade serexológica. Agora, ela tem que pegar essa afinidade, essa singularidade e levantar a bandeira de, olha, pessoal, isso aqui é diferente na minha vida. Eu quero descobrir de onde é que vem. Cadê o passado disso? Todos nós temos super singularidades. Só que o que é singular para mim é algo extremamente cotidiano e banal, que a gente às vezes acha que todo mundo tem. E quando a gente começa a fazer pesquisa serexológica e você medir a sua pesquisa com a outra, você começa a cair as fichas. Opa, esse meu corpo aqui não é tão singular, todo mundo tem. Essa profissão, esse dom, essa intuição. Então, a singularidade também, Lucas, é um baita de um estudo passado. É algo só seu. É algo só seu porque está manchado da sua atuação serexológica. Mais alguma aí, Enilda? Sim, obrigada, professora, me colocou no desafio aí, né? Agora é o Wagner Facina. Boa noite, pergunto, pode uma pessoa estar perto da sua morte e seu evoluciólogo, através de uma experiência quase morte, prolongar sua vida um pouco mais para que a próxima vida seja menos sofrida? Essa pergunta, assim, é bem complexa, porque quando a gente retorna, né, de uma experiência de quase morte,
Muitas vezes a gente considera aí que a pessoa teve uma morex, ou seja, uma moratória existencial, uma possibilidade de concluir algo inacabado, tá? Não necessariamente e aí é uma coisa que é bom desmistificar logo de cara. Ninguém te dá ou te tira nada. Assim, esse saldo, e o João trouxe isso logo no começo, é consequência dos nossos próprios atos. Ninguém vai te punir ou te beneficiar de algo aí do seu passado ou dos seus feitos dessa vida atual. Isso é algo que a gente constrói, tem uma lei, né, de causa e efeito, que é uma lei cósmica, vamos chamar assim, que ela atua sobre as nossas ações. Então, tudo que a gente faz, a gente colhe. Isso é assim, querendo ou não, e não é castigo, é uma oportunidade de ressignificar ou de refazer algo que a gente não fez tão bem feito assim, ou que poderia ter feito melhor. Então, se você teve a oportunidade de retornar de uma EQM, eu me perguntaria, o que eu estava fazendo que eu posso fazer diferente? Tem alguma coisa mal parada que eu ainda posso e tenho tempo de consertar? Eu ficaria ainda mais atento às realidades, os cenários, sejam grupais, ou seja, da sua família, dos seus ambientes que você convive, de todo esse enredo, né, desse drama intrafísico que a gente está vivendo aqui nessa vida, e eu perguntaria, o que eu posso fazer diferente? Porque o benefício de ter menos dores ou sofrimentos numa próxima vida é consequência dos seus atos da vida atual. Ninguém te dá e ninguém te tira absolutamente nada. Isso é uma visão mística e é justamente essa condição que a gente quer quebrar aqui com a conscienciologia, certo? Muito bom. Temos mais perguntas. O Henrique Ribeiro pergunta, quais técnicas que podemos utilizar para acessarmos a vida passada? Eu posso aproveitar essa então, Enilda? Então, técnicas para acessar a vida passada, e me aproveitando aqui que nós somos do IPC, não é não, professora Cristina? Além de técnicas gerais que vocês usam, como é que a projeção consciente, a experiência fora do corpo, pode ser usada também aí nesse estudo de vidas passadas? E além das outras técnicas, né, que vocês trabalham. Certo. Eu vou responder das técnicas, depois da questão da projetabilidade lúcida, eu vou passar para a Débora, tá? Então, assim, Henrique, existem várias técnicas que a gente já está falando aqui, mas vamos lembrar de algumas coisas mais parapsíquicas, assim. Então, nós temos aqui no CEEC, por exemplo, laboratório de retrocognições. Então, você faz um laboratório, você vai ficar 3 horas e meia lá dentro, trabalhando energia, com consciências ajudando você, especialista nisso, e você vai fazer uma imersão novamente no Holopensene, que é um bolsão. Então, você vai ver suas afinidades, Henrique. E lá dentro desse laboratório tem várias ferramentas, ou vários, vamos dizer assim, gatilhos mnemônicos para que você tenha uma retrocognição, uma lembrança dentro de um determinado espaço-tempo. Por exemplo, a pessoa tem muita afinidade com o Japão, com os samurais. Lá vai ter um CD sobre isso. Então, você vai trabalhar energia, pode ser em pé, pode ser na poltrona, pode ser deitado. Você vai evocar esse holopensene que você está buscando. Você tem uma hipótese serexológica, tem esse CD de fundo e tem todo o holopensene montado. É um laboratório de mais de uma década de uso. Então, isso dá um reforço holopensênico muito grande. Quando vê, muitas pessoas têm lapsos, pelo menos, de retrocognição. Porque retrocognição é muito difícil ter ela início, meio e fim. É muita informação. Os amparadores, eles não mexem na nossa memória de sopetão. O benefício da gente ser desmemoriado nesta vida, a gente não lembrar de outras vidas, ela tem um porquê. Imagina, Henrique, se você lembrar de todos os seus parentes, você vê que alguns dos seus parentes, você está convivendo com eles devido a uma atuação compulsória, ou seja, existe um papel entre ali de vítima e algoz, tem uma queixa, tem uma cotoveloma entre um e o outro. Se não há o benefício da ressoma, o benefício
do esquecimento, às vezes a gente não consegue nem conviver com os nossos parentes. Então, a gente tem que levar isso em conta. Mas o laboratório da retrocognição seria algo que a gente pode estar fazendo. E aí, complementando... desculpe. Pode falar. A projeção? Não, complementando essa parte da projeção, eu acho que é interessante porque muita gente tem a idealização de ter uma projeção e ter logo uma rememoração completa, né? Que o João trouxe aí de barba, cabelo e bigode. Então, você vai lembrar de vida, vai conseguir saber quem foi quem dentro daquela projeção, e a memória não é tão assim. Então, a gente vê que muitas vezes a gente não consegue, numa projeção, quando a gente retorna, rememorar tudo aquilo que a gente vivenciou no extrafísico, porém, a gente está falando aqui da consecutivos, e uma das especialidades da consecutivos é a memória, e nenhum lugar melhor para ter essa soltura holomnemônica do que no extrafísico. Então, quando a gente está projetado, a gente consegue. Mas trazendo um caso aí bem breve, até contei ontem aqui para os colegas. Então, às vezes são pequenas pistas, e isso vai ajudando a gente a desenvolver nossa habilidade de lucidez dentro de uma projeção, né? Isso que é interessante. Então, eu estava lá, eu tive uma projeção, um colega meu, na projeção, né? Eu estava fora do corpo, um colega meu me pegou para a gente ir trabalhar. Quando eu entro no caminhão, a gente ia para algum evento, eu não lembro exatamente de tudo, mas o que eu achei bem interessante é que ele dirigia do lado direito. Poxa, na hora que eu me toquei aquilo, inclusive foi isso que me fez perceber que eu estava projetada, porque até então você está naquela confusão de não estava super lúcida, não sabia que eu estava fora do corpo. E aí eu falei, bem, provavelmente o nosso vínculo é da Inglaterra, onde mais se dirige, né, do lado direito. E aí são dados, são pequenos dados de informação, mas que servem para a gente ir montando esse quebra-cabeça. Então, não necessariamente vai vir uma projeção inteira. A memória, como o João disse, ela é ativada muitas vezes com o aporte dos nossos colegas aí extrafísicos, mas tudo tem um propósito, um porquê, nada é por acaso. A gente não vai lembrar algo que não vai ser útil, porque o objetivo da ressoma é justamente o esquecimento, né? Professora Enilda, então, por favor, poderia fazer as divulgações que nós temos aí, os próximos cursos, e daí depois nós chamamos você um pouco mais para frente. Tá bom. Bom, né, muito legal essa pergunta aí sobre projeções, porque o Mater Pensene do IPC é a projeciologia. Então, no dia 31 de outubro, convido vocês, às 9h30 da manhã, tem uma aula gratuita sobre o curso Projeção Consciente, que é online. Então, as informações e inscrições nos links, né, da inscrição no vídeo e nos chats. E aí, o dia 4 de novembro, inicia esse curso de projeção consciente com aulas segundas, quartas e sextas-feiras à noite, né, das 19h30 às 21h. Tem uma parte teórica e é muito rico porque tem debate também entre os alunos e professores, né? Então, estão todos convidados aí, as informações e as inscrições nos links das descrições aí nos nossos vídeos. Obrigada, Enilda. Queria até aproveitar aí e fazer uma pergunta, né, assim, por exemplo, uma pessoa que tenha tido uma projeção em que ela se vê como um soldado, por exemplo, um soldado medieval. Essa pessoa, é lógico, ela vai ver os traços dessa consciência que ela pode ter sido, né, é um indício, mas esses traços, realmente, a gente pode considerar que são traços que nós hoje também desenvolvemos, sejam eles positivos ou negativos? Certo. Então, assim, Cristina, vamos pegar assim, você teve a projeção, né? Não sei se fosse você, mas você viu ali um estereótipo, né? Um soldado medieval. Então, a gente vai lá porque a gente estava iniciando falando no programa. Vamos colocar isso no papel e vamos ver que holopensenes, provavelmente, esse soldado medieval, ele estava exercendo aquela função. Então, o holopensene é o processo do militarismo. Todo soldado, ele vem dentro do processo do militarismo. Então, a gente colocaria lá, na planilha do soldado medieval, militarismo. Depois, a gente iria fazer um cotejo com a pessoa que relembrou do soldado medieval e verificar se esse holopensene, se essa função, se essa marca ainda existe nessa vida. É óbvio que um soldado medieval tinha uma atuação
de guerra, de combate, de vida ou morte, que hoje não existe mais, porque a sociedade ela evoluiu. Mas será que essa pessoa não passou pela polícia, não passou pelo exército, pela marinha, pela aeronáutica, algo assim? Às vezes, ela já, vamos dizer assim, limpou o rastro desse holopensene. Ela saiu disso. Mas quando vê, tem 3, 4, 5, 6 membros da família que tem a ver com o militarismo. Pai, irmãos, tios, avós. Então, a gente vê que daí, nesse caso, onde ela não exerce, mas a família, ali, o grupo Karma ainda tem esse processo de militarismo, a gente pode colocar por hipótese que esse processo de traços conscienciais, que você perguntou, do soldado medieval, dentro do processo do militarismo, eles já foram mais reciclados, mais sanados. Senão a pessoa estaria muito ainda dentro desse processo de soldado. Soldado hoje reflete o holopensene militar. E sabendo disso, a pessoa vai ter que começar também a verificar sua atuação nos mínimos detalhes. Às vezes, do jeito que imposta a voz, tem gente que fala dando uma ordem, né? Dando um comando. Tem um verbete do professor Valdo que ele é muito bom, marcha. Marcha é como a pessoa caminha. Na Consecutivos, nós também estudamos marcha. Então, nós colocamos lá a pessoa como cobaia e colocamos a pessoa caminhar de um lado para o outro. Tem gente que não está vestido de soldado, mas anda igual soldado. Tem uma marcha de soldado, ou seja, é um resquício. Então, se tem um resquício na deambulação, na marcha, tem um resquício na intraconsciencialidade, onde a pessoa vai verificar todos os traços e ver o que ela tem que reciclar e quais são os traços positivos do processo do soldado medieval para que ela possa alavancar esses traços e também catalisar a evolução dela. É interessante isso. Mas aproveitando isso então, Débora, João, que é uma dúvida de muitas pessoas. Falou de soldado medieval, né, acessar características. Quais critérios, parâmetros vocês utilizam para ter mais confiança que o que vocês estão acessando realmente são vidas passadas? Não algum tipo de expectativa que a pessoa tem de querer, né? Às vezes a pessoa quer tanto ser alguém, né? E acaba forçando a barra, não é uma ilusão, não é uma alucinação. Vocês têm critérios, parâmetros? Como é que vocês fazem isso? Ótima pergunta. É bem comum, dentro do estudo de vidas passadas, a gente encontrar pessoas querendo se achar, né, num passado glorioso ou num legado aí, e esquecendo, inclusive, que a nossa vida atual é a nossa melhor versão, né? A gente está na nossa melhor versão, porque se a gente evolui, a gente não retrocede, logo hoje é a nossa melhor versão. Mas algumas técnicas que a gente traz dentro da pesquisa serexológica, fazendo isso em ambiente, né, com professores especializados, trazendo a autopesquisa num processo de autoenfrentamento, reciclagens, aquele processo de localização de uma personalidade, ele tem que ter uma função evolutiva funcional nesse momento atual. Então, assim, não é para a gente levantar os louros de uma vida passada, né? Muito pelo contrário, muitas vezes passa por uma ressignificação daquilo tudo. E levar essa cobaiagem, então, normalmente, né, quando a gente escolhe uma biografia para fazer esse cotejo, a gente começa a fazer o cotejo pelo espelhamento dos traços. Então, a gente vai levantar traços de temperamento, traços força, traços fardo, aptidões, qualidades, habilidades, tudo isso da nossa vida atual e da personalidade que a gente está estudando e confrontar esses dois traços, esses dois cotejos, né, que a gente chama, mas não só com a gente mesmo. A gente tem que expor isso para heterocrítica, ou seja, ouvir a opinião dos outros. Quando a gente vê alguém muito apegado, fervorosamente sentado em cima ali da biografia, não querendo expor essa condição, eu desconfiaria. Porque se a pessoa não quer expor, se a pessoa não quer ouvir o que os outros pensam da pesquisa serexológica dela, eu não sei, assim, eu começo a desconfiar. Eu gosto de trazer tudo à prova,
ouvir a heterocrítica, ouvir o que os outros têm para dizer, se aquilo faz sentido. Às vezes a gente é meio obnubilado, ou seja, a gente não enxerga determinados traços nossos atuais. Quem dirá consegue enxergar uma biografia. Outra sugestão é que a gente consiga ler várias biografias de uma única personalidade, porque cada pessoa que vai escrever sobre aquela personalidade vai colocar o ponto de vista dela. E a gente olhando vários pontos de vista, é mais fácil a gente ter uma fotografia mais real de quem foi aquela pessoa no passado. Então, ter esse manejo, né, de enxergar várias facetas, olhar sempre os lados positivos e negativos daquela personalidade e confrontar com a gente hoje. E levar isso à prova, né? A heterocrítica. Agora, me despertou aqui a curiosidade, vocês fazem algum tipo, assim, de pesquisa em campo, né, vamos dizer assim, por exemplo, você levanta que você pode ter sido determinada personalidade que morou na Europa. Vocês vão até a Europa, por exemplo, num determinado museu, numa casa-museu, e faz esse levantamento dessa personalidade, como seria? Excelente pergunta, Cristina. Ocorre muito isso dentro da Consecutivos, né? Dependendo se a pessoa tem como, né? Mas a gente vê que muitas pessoas começam a se localizar, pelo menos ali no tempo, na história, no local e no século, e essas pessoas que têm a oportunidade de viajar e estar em loco, eles têm um acesso, eles têm um tipo de informação bem mais rica do que a pessoa que fica só aqui. Às vezes a pessoa indo no local, é como se fosse um gatilho mnemônico. Ela começa a ter uma certa retrocognição. Daqui a pouco, uma paisagem, uma vista, um cheiro, uma cor, também tem o processo da retrocognição. Eu pesquiso também com hipótese que eu posso ter vivido a minha última vida no Rio Grande do Sul e ter sido um escritor. Isso é só uma hipótese, mas tem um processo de sincronicidade que chama muita atenção. Então, eu nasci em Porto Alegre, sabe que eu moro agora em Foz do Iguaçu, faz 15 anos, voltei para Porto Alegre com a minha esposa e fui atrás de sebos, achar livro dessa pessoa. Então, eu fui num sebo que eu me lembrava que eu morava na frente quando eu tinha mais ou menos 4 anos. Algo aconteceu. Eu não posso dizer que eu fui aquela personalidade, mas o dono do sebo, primeira coisa, me recebeu com tapete vermelho e ele é fã desse escritor gaúcho. Ele é tipo chefe de torcida organizada, esse cara. Então tinha todos os livros, tinha todos os documentos, ele mandou fazer busto de bronze dessa pessoa. Eu comprei alguns livros, conversei bastante com ele, eu e minha esposa, e saí com uma sincronicidade. A professora Débora estuda bem isso. Mas que estranho, gente. Eu tenho só uma hipótese, eu entro num sebo, um sebo que eu vivi na frente daquele sebo, quando eu tinha 4 anos de idade, fui atrás de uma personalidade chave, né? Eu acho que eu estou ali no entorno, e o dono do sebo é simplesmente doido por essa personalidade. Tem um monte de achados, um monte de história que só ele tem, porque ele é do fã-clube desse cara aí. Então, levanta a hipótese. E o pessoal que viaja, geralmente muito ali para a Europa, daí em loco tem muita coisa, tem banho de energia, tem presença de amparadores, às vezes tem até sensações ruins, quando a gente deixou uma marca muito ruim lá, até ataque extrafísico, tem de tudo, gente. Tem que ir nessa aí, João e Débora, o que uma pessoa, então, ela pode fazer para não entrar de ingênua na hora que ela vai começar a pegar vidas passadas? Estudar. Antes da Enilda eu vim com mais perguntas. Você falou ali, pode vir ataque, né? Então, a questão energética, o impacto de certas lembranças, às vezes a tendência da memória de repetição, né, da pessoa sair repetindo coisas que não precisa. Que cuidados uma pessoa, então, deve tomar para começar a caminhar aí nessa pesquisa? Muito bom. Isso é um cuidado que a gente precisa sim ter. A gente está falando aqui, né, do paradigma consciencial, ou seja, da condição de múltiplas vidas, mas também da condição de múltiplos veículos. Então, a gente tem aí a conexão com outras dimensões. E todo o processo de pesquisa seriexológica é um processo evocativo. Ou seja, a gente está chamando aquele grupo
e não necessariamente vem sozinho, né? Não vem uma consciência, mas vem todo um bolsão, que a gente costuma dizer, que representa ou que defende as ideologias daquela condição lá do passado, ou que é contra e não gosta. Então, a gente tem que, sim, estar atento às energias, trabalhar bastante o estado vibracional, a mobilização básica das energias e fazer a leitura energética do que a gente está evocando, seja no processo mais amparado, de sincronicidades, de indicadores, eu diria assim, ponteiro, né, da pesquisa, assim, de bússola de norte, como também do inverso. E não dá para a gente ser ingênuo no processo evocativo. Ao longo da história, a história ela é basicamente feita de muito sangue, né? A gente olha para trás, a gente não vê tanta coisa bonita assim. Então, se a gente for se autolocalizar, e às vezes a gente se acha em papéis, não queira só se achar em papéis, né, assistenciais, benévolos, isso é uma idealização até, eu diria, infantil, né? Pensar que a gente só teve coisa boa. Então, quanto mais maduro a gente está para enxergar essa realidade multiexistencial, mais a gente vai conseguir enxergar a gente em condições onde não necessariamente a gente exerceu uma condição muito boa. E evocar isso, a gente tem que estar preparado para o tranco. Então, e eventualmente até para perceber que não é o momento de mexer naquele vespeiro, né? Vamos deixar quieto, vamos amadurecer, vamos caminhar aqui com as reciclagens, porque uma das grandes funções do estudo de vidas passadas é através dos nossos exemplos pessoais, ou seja, se eu fui artista e lá no passado, né, valorizei demais a condição do estado alterado de consciência, da fuga da realidade, do devaneio, de sempre trabalhar com a fantasia, hoje eu tenho que buscar a realidade. E se eu faço isso, eu sou a melhor pessoa para ser exemplo para aquele grupo, porque eu estava lá ontem. Então, essa condição de limpeza extrafísica é muito séria. Só que a gente tem que estar com a nossa reciclagem em dia, com a cosmoética em dia, né? Vamos fazer mais uma pergunta. Infelizmente, o tempo é limitado, né? Nós temos uma série X longa, não morremos, mas o tempo da live, né, é limitado, infelizmente. Mais uma pergunta, né, professora Cristina, com a Enilda? Pegar uma pergunta ali. Isso, vamos chamar a Enilda. Temos sim, professores, temos mais pergunta, mas não se preocupe, né? O nosso tempo está acabando, mas a gente vai responder lá pelos canais. Mas vamos aqui para a pergunta da Marineide Correia. As pessoas que nascem com uma doença e passam essa existência em tratamento, pode ser da última vida passada? Ô, Marineide, tudo bom? Olha, pode ser um monte de coisa, tá? Então, assim, ó, pode ser um resquício de uma vida passada. Mas vamos lá, vamos fazer um raciocínio serexológico. A pessoa, durante muitas vidas, ele era muito desequilibrado emocionalmente e mentalmente, né? Uma pessoa muito braba, que qualquer época, assim, no ano passado, manda matar, manda cortar, manda enforcar. Essa pessoa, se a gente pensar no holossoma, no processo da consciência, na consciência como no extrafísico, ele é como se fosse um doente mental, vamos dizer assim, né? Certo? E às vezes essas pessoas chegam no poder. O que acontece? Esse processo de doença, às vezes, tem que debulhar, né? Tem que andar, tem que ser processado. Então, algumas pessoas, sim, elas vêm com algumas doenças vindo do processo do passado. Existe a outra característica que nós já falamos aqui, nessas ressomas e dessomas bem rapidinhas, que às vezes a pessoa vem com trauma da última vida, da forma com que ela morreu, estigmatizado no corpo. Mas também existe um outro processo que a gente estuda lá na Consecutivos, que às vezes a doença não é um resquício do passado. Ela pode ser até um aporte, como se fosse um lembrete, um freio, um sossega-leão na pessoa, para que a pessoa não cometa alguns erros. Então, vamos colocar um exemplo fictício aí. Uma pessoa que toda vez teve liderança, poder, e a pessoa sempre foi agressiva e bélica, e com isso ela, vamos dizer assim, deu
conta de muitas pessoas, certo? Daí, daqui a pouco, eu vou trocar de caso, pessoal. Num livro espírita do André Luiz, uma determinada consciência, ela estava lá na Comunex, nosso lar, certo? E daí ela estava preparando a próxima vida. E daqui a pouco esses evoluciólogos chegam do lado dela e dizem assim, olha, você viu aí, nas últimas vidas, que você errou muito devido à sua arrogância. Você foi muito rico, podia mandar em muita gente, mas devido ao seu processo de arrogância, você acabou fazendo interprisões com pessoas, porque você tratou mal ela. Daí, sabe o que eles dizem para essa consciência? Quem sabe, nessa próxima vida, a gente não arranja um problema no coração para você. Não era porque ele era cardíaco, o cardiopata em outras vidas. Foi para dar um sossega-leão nele, para amansar a fera. Isso é um livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. O que nós temos ali, pessoal? Nós temos um exemplo de macrosoma a menor. Uma pessoa que vem com uma certa doença para inibir seus trafares. Ou seja, a pessoa vem com freio. Então, Marineide, processo de doença, cada caso é um caso e a pessoa tem que estudar o seu. Muito obrigada, então, aos professores, aí a Débora e ao João Luiz. Muito obrigada, foi muito interessante, viu? Queria já agradecer aqui da minha parte. Gostou deste vídeo? Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!